Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Carlos Neto, eu sou jornalista, sou dono do canal Papuzini. Hoje a gente está aqui no dia de festa para comemorar os 6 anos do Vitralizado, blog do jornalista Ramon Vitral. Foi criado em outubro de 2012, né? E nessa trajetória aí de 6 anos, o Ramon ele já publicou diversas entrevistas com grandes nomes do quadrinho mundial. Só para citar algum, ele já entrevistou o Charles Burns, Richard Maguire, Laerte, Marcelo Vessalete, o Chris Ware, talvez seja uma das grandes entrevistas aí do Ramon. E além de publicar no blog, o Ramon também escreve matérias para outros veículos de imprensa da mídia tradicional, como o UOL, Folha de São Paulo, o Globo, publicava na Rolling Stone também. E é isso, a gente vai bater um papo aqui sobre a trajetória do Vitralizado. Daqui a pouco fique à vontade aí para perguntar também. Viu? Vocês aí, ó, perguntem aí, coisas também. E, seguinte, amor, eu queria começar puxando assim, desde o início. Como é que começou o teu envolvimento com quadrinhos, antes mesmo de escrever sobre? O meu envolvimento com quadrinho, eu acho que faz parte... Não sei, eu não consigo lembrar um momento da minha vida em que eu não tivesse algum envolvimento com quadrinho. A minha mãe é artista plástica, o meu pai sempre foi leitor de quadrinho, então assim, eu sempre estive muito acostumado a, sei lá, ter desde coisas da Mad e Crumb por parte do meu pai em casa, e a minha mãe, por causa dos estudos dela, ela é formada em artes plásticas, não só artista plástica, mas ela é graduada em artes plásticas, e eu sempre lembro de, sei lá, volta e meia estar mexendo nas coisas dela e ter algum livro do Eisner, alguma coisa do Scott McCloud, que eu lembro muito novo, quando ela estava fazendo artes, ela tinha todos esses livros, ela estudava todos esses livros, e claro, Turma da Mônica sempre teve muito presente na minha casa, e volta e meia alguma coisa de banca também, que eu pegava, um super-herói, então assim, o meu envolvimento, sei lá, tá na vida inteira, sabe? Ele começa com isso, por influência dos meus pais, sim, por causa deles serem leitores de quadrinhos, sempre eles leem de tudo, e aí eu acho que eu puxei isso deles e acabei pirando mais em quadrinho, e as coisas foram acontecendo, né? Assim, eu acho que o começo da história é esse, sabe? E aí, como é que chegou beleza, eu vou criar um blog sobre quadrinhos. Eu sei que no início não era só sobre quadrinhos, né? Mas como é que foi que surgiu o Vitralizado? Eu sou de Juiz de Fora e eu formo lá, e aí quando eu fui trabalhar com jornalismo, apesar de eu sempre ter gostado dessas coisas de escrever sobre cultura, numa época que eu eu escrevi mais sobre cinema do que quadrinho, apesar de na faculdade eu ter feito projetos de pesquisa relacionados a quadrinho, a jornalismo em quadrinhos e fotojornalismo em quadrinhos, umas pesquisas que eu fiz durante a faculdade, meu TCC foi sobre quadrinho. Foi o que, assim, exatamente? Era o livro O Fotógrafo, que a Conrad publicou. Eu falava sobre... Ele é um quadrinho, para quem não conhece, é um quadrinho francês que mistura... ele é um relato de uma caravana do Médicos Sem Fronteiras cruzando a fronteira. Eles têm que chegar no Paquistão, alguma coisa assim. E aí eles misturam... as fotografias de um fotojornalista que está lá, com um repórter que vai lá e com os desenhos de um autor. É um livro incrível, são 3 volumes, a Conrad publicou. E aí eu fiz isso, mas nunca achei que eu fosse escrever sobre quadrinhos, sabe? Nunca foi algo nem que eu considerasse muito. E quando eu eu trabalhei num jornal em Juiz de Fora, que eu fazia cidade, eu era o repórter mais novo, então era bem buraco de rua, e polícia, e cobria futebol de vez em quando. Aí eu vim para São Paulo para trabalhar no Estadão e lá eu já comecei a direcionar mais, mas eu fiquei 3 anos lá cobrindo cinema. E eu trabalhava no Divirta-se, que é o guia do Estadão, é o guia do Estadão, ainda existe. E eu cobri cinema. Minha missão lá era cinema. E volta e meia eu tentava emplacar umas pautas de quadrinho no Caderno 2, que é o caderno de cultura do Estadão. E tentava, assim, de vez em quando conseguia uma ou outra, mas era um negócio à parte, né? Sim. Eu não ganhava pra isso, assim. Isso era um extra que eu fazia pra eles e porque eu gostava de fazer. E nisso tinha
do lado da editoria que eu trabalhava, tinha um jornalista que era o Alexandre Matias, ele é dono de um blog bem legal, que chama Trabalho Sujo. É um blog assim, que eu li durante toda a faculdade, continuei lendo depois. Ele também se propunha... Hoje o foco dele é principalmente em música, mas ele já foi muito mais abrangente, assim. E nessa, assim, eu li o cara e aí ele estava sentado do meu lado. Eu li quando eu estava na faculdade, de repente, por coincidência, eu nem sabia. Ele era editor do Link, que era o caderno de cultura digital do Estadão. E aí eu vi ele ali do lado e mandava link pro blog dele, mandava coisa, e volta e meia emplacava algumas... ele fazia posts e, o Ramon que mandou o link, valeu Ramon. E o blog dele, que chama Trabalho Sujo, ele ficava hospedado num coletivo de blogs, que chamava O Esquema. E aí, por conta desses vários links que eu mandava, um dia ele virou e falou, cara, faz um blog aí, sabe? Tipo, você fica mandando todos esses links, eu acho que era conteúdo suficiente para você fazer o seu blog. E aí, falei, pô, não, então, ótimo, né? Eu era leitor do Esquema, dos vários jornalistas o Esquema surge como... Era o Matias fazendo trabalho sujo, tinha o Gustavo Mini, que é um publicitário do Sul, ele tinha um Connector, tinha o Bruno Natal, que é um jornalista do Rio. Hoje ele tem uma espécie de... um projeto, uma empresa, uma startup que chama Podemos, eu não sei se vocês conhecem, que ela faz... as pessoas pedem um show e aí começa uma campanha para rolar o show, sabe? A quarta pessoa era o Arnaldo Branco, que é um dos melhores quadrinistas, cartunistas do Brasil, né? E eram os quatro, e a coisa foi crescendo, assim. No final, quando eu entrei no Esquema, tinha uns 15 blogs já. E isso foi em outubro de 2012. E quando eu comecei, assim, era isso mesmo que você falou, né? O foco era... Cara, eu falava de tudo, assim... Tinha quadrinho, mas quadrinho não era prioridade. Eu falava também de quadrinho, mas falava de cinema, falava de desenho animado, falava de música de vez em quando, enfim, de tudo que... de foto, sabe? Era impressionante. E eu acho que até reflete muito essa quantidade de temas que o Vitralizado abordava no começo, quando você olha a quantidade de posts que eu fazia no começo, né? Tipo, hoje eu faço eu tento não passar de 20 posts por mês. Nos primeiros meses do blog eram 60 posts por mês, sabe? Era um negócio assim, era muito frenético. Mas eu acho que faz parte, assim, foi uma coisa de construir uma linha editorial, né? E eu percebo, assim, eu tava pensando sobre isso, né? Sobre a produção de conteúdo sobre quadrinhos hoje em dia aqui no Brasil. Eu consigo ver que a grande maioria faz resenhas. Acho que a grande maioria do conteúdo feito sobre quadrinhos aqui no Brasil são de resenhas. E a gente vai ver o Vitralizado, o conteúdo predominante são as entrevistas. Aí eu queria te perguntar, por que as entrevistas? O que tu mais gosta desse tipo de conteúdo? Assim? Eu gosto de ler resenha, eu adoro comprar revista. Eu gosto muito de impresso, eu adoro comprar revistas de crítica, de filme, principalmente. Eu cresci lendo a Sete, a revista de cinema, e que tinha muita crítica e que era interessante. Aí depois eu fui pegando várias coisas de fora e eu adoro resenha. Mas eu acho que... Eu não sei, é algo de bagagem que eu não me sinto tanto à vontade ainda para fazer. Eu tenho uma formação jornalística que me interessa muito mais noticiar e mostrar para as pessoas e apresentar as coisas para as pessoas do que, de certa forma, analisar ou criticar, sabe? Eu até faço resenhas e muito moderadamente, assim, no blog, eu tenho feito um exercício de fazer resenhas curtas, assim, que é até um desafio para mim, de, sei lá, fazer resenha de 5 linhas, assim. Só que eu tenho recebido convites também para fazer resenha, né? Tipo, de vez em quando a Rolling Stone me pedia e aí a Folha passou a me pedir. Você fez alguns esse ano? Fiz. E assim, é muito maluco. Pra mim, é um exercício muito mais difícil, sabe? As matérias, é impressionante como, assim, eu faço as entrevistas e aí ao traduzir, ao reler, eu passo, assim, eu passo alguns dias antes de entregar pensando nela e elaborando e trabalhando a entrevista, o texto de alguma forma. E, cara, eu acho que eu não demoro, sei lá,
eu escrevo muito rápido as minhas matérias, sabe? Não importa o tamanho que elas têm, eu escrevo muito rápido as matérias. Mas as resenhas não, as resenhas é um negócio assim de, putz, é muito mais, me exige muito mais, sabe? E tem algo também de fazer resenha que quando você está noticiando algo, apresentando algo, você tem os fatos ali que estão explícitos, né? E que precisam ser apresentados para um público, na maior parte das vezes, leigo aquele conteúdo. E resenhas não, né? Resenhas, você tem que fazer esse trabalho de apresentação, mas ao mesmo tempo você tem que pensar em todo o contexto em que essa obra está sendo lançada e aspectos que às vezes não são relevantes para o público, mas às vezes você quer chamar atenção. Então, assim, eu prefiro, me sinto mais à vontade nesse... É o que eu mais gosto de fazer entrevista, é escrever matéria, sabe? Eu escrevo resenha, mas prefiro as entrevistas. E essas matérias que tu publica nesses outros veículos, assim, como é que é a recepção desses veículos para conteúdo sobre quadrinhos? Hoje em dia é mais aberto, não ainda é uma dificuldade? Como é que funciona? Varia, cara. Varia bastante, assim. Então, eu acho que isso vale voltar um pouco, assim, que para contar um pouco antes, que quando eu saí do Estadão, eu não tinha... Eu fazia as matérias para o Estadão, e porque eu estava lá dentro e porque eu conhecia as pessoas. E aí eu fiquei esse período em Londres, assim, esse período trabalhando em Londres e morando lá, e eu propunha muita pauta para cá. E aí, quando eu resolvo me propor esse exercício de trabalhar como freelancer e oferecer pauta para cá, eu procuro exatamente as pessoas que eu já lia, sabe? As pessoas que eu lia durante a minha formação como leitor de quadrinho. Porque, bem, eu vim de Juiz de Fora, não tinha tanto contato aqui. Os contatos que eu tinha eram exatamente o Estadão. E aí eu fui atrás das pessoas com quem eu sabia que escreviam sobre essas coisas, que produziam. Uma delas, por exemplo, é o Diego Assis, que é editor de entretenimento no UOL. O Diego, durante anos, ele escreveu uma coluna na Folhetim que chamava Balão. E a Balão, assim, teve um peso imenso na minha formação, sabe? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Chris Ware do Chris Ware foi na Balão, sabe? Então, assim, eu falei, cara, esse cara existe, esse cara tá no UOL, fui pesquisando onde é que ele tava, e ele é editor de entretenimento, ele gosta de quadrinho. Oi, tudo bom? Eu fui seu leitor durante muitos anos e tal, e ele falou, não, mas durante muitos anos, como assim, né? Ele é novo também. Mas, enfim, ele começou novo, sabe? Sim. E aí eu ofereci as pautas pra ele, e ele comprava, assim, ele falou, putz, acho isso demais. Oferecer pro UOL, por exemplo... tem esse desafio básico, assim, você está escrevendo sobre quadrinho para o UOL e a matéria que está do seu lado é a matéria sobre o Big Brother, sabe? E, assim, eu sei que os temas que eu ofereço são interessantes e por isso ele compra, ele sabe que ele topa a pauta, mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem algo de missão por parte dele também, porque de audiência eu não sei o quanto uma matéria sobre um quadrinho alternativo, sabe, israelense que eu já escrevi... vai estar ali do lado de uma cobertura do Big Brother ou de, sei lá, de qualquer programa de TV, de série que está saindo, de um trailer de um filme da Marvel. Ele é uma das pessoas, por exemplo, com o UOL, ele é muito receptivo, eu tenho uma abertura muito grande para oferecer pauta, e assim, nem sempre emplaca, a maioria das pautas não emplaca. Mesmo? E aí varia de lugar para lugar, sabe? Com a Rolling Stone, que era um lugar que eu adorava publicar, e agora a Rolling Stone acabou o papel, né? Só tem o site. A Rolling Stone, eles eram abertos o suficiente que eu praticamente só ofereci quadrinho brasileiro. E assim, eu ofereci quadrinho brasileiro, quadrinho independente, e era legal, sabe? Eu podia fazer... Eles me davam abertura para... Claro que assim, eu escrevi sobre coisas maiores, né? Sei lá, o meu amigo Dahmer, que eu entrevistei os caras, o autor, o Derf Bakderf. Tinha coisas de fora que eu achava... essas coisas, assim, por exemplo, o Derf Bakderf, que é um ator mais autoral, com um trabalho não tão mainstream assim, que eu falei, cara, isso é coerente com a linha editorial da Rolling Stone. Mas, por exemplo, para a Rolling Stone, eu queria fazer sobre o quadrinho novo do Alexandre Lourenço, que era uma coisa que eu não ia conseguir um espaço na Folha, no Globo, e que para o UOL não ia ter audiência suficiente.
sobre o quadrinho do João, sabe? Sobre o quadrinho novo do Alcimar Frazão. Foram várias coisinhas assim que eu consegui emplacar ali e que eu ficava muito feliz, sabe? O novo da Bianca Pinheiro. E eles me davam uma página, sabe? Uma página da Rolling Stone para escrever sobre quadrinho brasileiro e autoral. Enfim, eu fiz umas 20 matérias para Rolling Stone e foi assim... eu acho que foi o lugar mais... que foi mais aberto para coisas pouco usuais, assim, para escrever coisas pouco usuais. Em relação aos outros veículos, assim, cara, varia muito, assim, porque a maior parte das pessoas com quem eu trabalho nesses veículos, eu acho que elas nunca nem me viram, sabe? Elas não sabem nem quem eu sou. E eu ofereço as pautas e às vezes é torcer para que eles leiam o e-mail, porque às vezes eu nem sei se eles vão ler o e-mail, às vezes passa uma semana e aí, você leu? Putz, nem tinha visto, ou passa 3 semanas e a pessoa não responde mesmo, e eu tenho que procurar outro lugar. O Globo também, eu tenho uma abertura legal, sabe, de oferecer pauta e tal. E na Folha agora, que foi uma coisa que eles passaram a me pedir, sabe? Eu já tinha oferecido muita pauta para eles, que a maior parte, eles não toparam, ou então nem responderam, porque, assim, quem trabalha em redação sabe que e-mail é uma coisa, chegam trocentos e às vezes passam vários batidos e você não recebe e tal, você não presta atenção, mas com a Folha tem sido muito isso, assim, não que eu tenha feito muitos com eles, eu acho que foi um dos lugares que eu menos fiz, mas, por exemplo, esse ano eu fiz uma capa para Ilustrado, com essa entrevista com Charles Burns, mas essa... eles tinham me chamado para outras pautas, para fazer algumas resenhas, que partiu deles, assim, o convite para escrever resenha. E aí, eu fui atrás da entrevista com Charles Burns por conta própria e ofereci para eles, sabe? E aí eles viram o potencial da coisa, porque também estava saindo Sem Volta, que é o quadrinho dele. E, aliás, eu acho que isso também é algo interessante dessa dinâmica com os jornais e com as publicações, revistas, site, é que, com exceção de um ou outro convite, por exemplo, esses da Folha, para escrever as resenhas, ou... Uma das resenhas foi o Idiota, né? Você fez isso. Para escrever, por exemplo, o Idiota, o Black Hammer, que a Intrínseca lançou, e uma ou outra matéria que a própria Rolling Stone me pediu, a maior parte das minhas matérias sou eu que penso, eu que corro atrás. Depois que eu já tenho tudo, eu vou lá e ofereço, sabe? Então, assim... Sei lá, se alguém não quer, eu ofereço para outra pessoa, e se outra pessoa não quer... Eu sempre tenho blog, sabe? E no final das contas, o blog é o lugar onde eu mais gosto, sabe? De publicar, assim. E se não rolar de publicar em outro lugar, vai ser no Vitralizado. Tu vai botar, que é o espaço que tu mais... Assim... O Vitralizado é onde eu me sinto mais à vontade, é onde eu me realizo mais profissionalmente. E eu gosto muito de escrever para esses lugares, sabe? Tem uma satisfação profissional mesmo de ver... as entrevistas, as matérias publicadas nesses espaços, mas o blog é onde eu acho mais legal, sabe? Onde tem um acúmulo de conteúdo ali que eu fico impressionado às vezes mesmo de ver a quantidade de gente que, se você buscar ali no Vitralizado, tem de quadrinistas incríveis, sabe? Tanto de gente... de autor que está começando, gente muito nova, quanto gente muito consagrada, né? E aí, bora lá, eu quero te perguntar, tu consegue escolher algumas das entrevistas que tu acha que foram as mais importantes que tu fez até hoje? As entrevistas mais importantes? Sim, como fã e como... como fã e pela qualidade, e pela entrevista também, que eu acho que foi legal mesmo, e foi uma das primeiras entrevistas grandes que eu fiz. Eu sempre falo que é essa do Chris Ware, né? Que o Chris Ware, eu acho que é um dos grandes artistas, sei lá, não só quadrinistas, né? Um dos grandes artistas do mundo hoje. E ele tinha acabado de lançar o Building Stories, que é uma caixa de 14 publicações em formatos diferentes. E ele tinha lançado lá fora, e ele estava super badalado, tava todo mundo falando, tipo, cara, isso é uma das coisas mais impressionantes já feitas, em formato de quadrinhos e tal. E a verdade é que isso provavelmente nunca vai sair aqui no Brasil. Acho que saiu uma edição em espanhol, não sei aonde, e uma francesa. Mas porque é uma caixa com formatos diferentes, com tipos de impressão diferentes e tal. E na época, eu estava saindo do Estadão, e assim, eu não tinha
muito para onde publicar isso, sabe? E aí eu fiquei, assim, o Crisware, a maior parte dos autores eu entrevisto, eu entro no site deles, acho o e-mail e mando pergunta. O Crisware não é tão fácil, assim, sabe? Ele é um cara mais recluso, ele não gosta de dar entrevista, e as entrevistas dele, algumas podem ser meio monossilábicas, porque ele é um cara mais retraído, e essa entrevista, eu não tinha para onde publicar, ninguém estava prestando atenção nele aqui, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo, sabe? E aí eu mandei um e-mail para a assessoria da companhia, e a gente foi conversando, e eles, manda a entrevista. E no caso, essa entrevista, eu acho que eu peguei ele com uma pergunta que foi bem formulada, assim, e eu acho que a partir do momento que ele viu aquela pergunta, ele se predispôs a interagir mais, né, que foi, como são 14 publicações... A primeira pergunta, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Como são 14 publicações no Building Stories, eu procurei um matemático na época, e aí eu fiz uma conta de possibilidades matemáticas, de quantas possibilidades de leitura davam aquelas 14 obras que não tinham ordem definida e estavam naquela caixa. E aí eu fiz essa conta, expliquei para ele o que eu fiz, eu falei, cara... E era muito simples, eu só apresentei a conta e falei, você tinha consciência disso? E ele falou, putz, você fez mesmo essa conta? E aí a conversa... Você não está inventando isso, né? Ele perguntou pra ti. Ele falou, putz, você não está inventando isso? E aí eram bilhões, assim, era um negócio... E isso era sem considerar variáveis, assim, de por exemplo, alguém querer ler página sim, página não, né? Só se lesse todas aquelas 14 e tal. E em ordem não definida. E aí eu acho que ele pegou pra ele, né? Foi um negócio que ele achou interessante, que alguém tinha trabalhado, né? Tinha prestado atenção mesmo, que ele tinha proposto e tal, e tinha considerado uma possibilidade que ele não tinha considerado. Sim. E aí eu fiz essa entrevista, e aí eu vendi... Ela saiu na Galileu, saíram uma matéria de 4 páginas sobre o Crisware, que não era entrevista, ping-pong, assim, era uma matéria mesmo. E aí eu publiquei no blog. E aí eu tinha entrevista em inglês. Aí eu peguei e escrevi pro Bleeding Cool, aquele site britânico de quadrinhos, sim, e eu ofereci para eles. Falei, cara, tem essa entrevista aqui com o Crisware, eu já publiquei em português, vocês não têm interesse, não? E aí eles publicaram também, sabe? E eu já vi essa entrevista, assim, sendo muito... pessoas comentando, sabe? Porque muitos acadêmicos estudam a obra do Crisware, né? E ele deu falas muito interessantes ali em relação a porque, por exemplo, o que ele pensou nas escolhas dele. Ele tem uma coisa muito ele diz muito que ele vê quadrinhos como uma arte da memória, né? E como o Building Stories, esse livro que ele lançou na época, era o que ele tinha chegado mais perto de representar essa ideia dele, de quadrinhos como uma arte que representa a memória, como fluxo de pensamento, sabe? E aí ele fala isso, e tem várias pessoas que fazem trabalhos e projetos e matérias sobre representação de quadrinho, memória, e trabalhos sobre o Crisware, e usam essa resposta, sabe? Então, assim... eu acho que tem algo de especial nessa matéria, sabe? Até pela forma que nessa entrevista, pela forma como ele circulou, e eu sempre falo muito dela porque ela foi feita numa época que o Vitrolizado não era tão sobre quadrinho. Então, assim, às vezes eu quero lembrar, olha, gente, existe essa entrevista com o Crisware aqui, sabe? Mas, assim, eu já fiz muitas entrevistas que esse ano eu fiz uma entrevista que eu adorei com o Fábio Zimbres, que eu nunca tinha feito, por causa do relançamento do Música para Antropomorfos, e foi uma entrevista incrível. A pessoa que... De vez em quando eu fico nervoso fazendo umas entrevistas. Esse ano eu fiquei nervoso quando eu entrevistei o Charles Burns, que eu fiz por telefone. E o Charles Burns, para quem nunca viu, ele é um cara todo sisudo e tem um olhar meio vidrado, assim, e os quadrinhos dele são bem bizarros, né? Mas ele foi muito simpático comigo, e ele foi curto e objetivo nas respostas dele, mas brincou, sabe? Interagiu e deu respostas interessantes. E essa foi uma que eu fiquei mais, assim, impactado de estar entrevistando. E sei lá, sempre que eu vou entrevistar a Laerte, assim, eu fico, sabe... A tua primeira entrevista com ela, né? Não, com a Laerte eu sempre fico, de certa forma,
sempre fico impressionado. Cara, sabe, é tipo, sei lá, deve ser igual entrevistar um Beatle pra muita gente, sabe? E tá ali do lado dela, assim, essa primeira entrevista que eu já contei pro Carlos, assim, eu tinha acabado de chegar, de começar a trabalhar no Estadão, e aí tinha alguma matéria que tinha um pedido de exposição aqui em São Paulo, que era sobre... que tinha algo a ver de quadrinho, o Divirta-se tinha toda essa programação da cidade cultural da cidade de São Paulo, aí pediram para fazer uma pauta sobre uma exposição, e aí hoje eu não lembro porque eu falei, cara, vou pegar uma fala da Laerte, porque vai ser interessante falar com a Laerte, e... na verdade eu queria uma desculpa para entrevistar a Laerte, e aí eu mandei e-mail, não respondeu, e liguei e não atendeu. E aí eu falei, passou, né? E aí já estava no dia do fechamento, a matéria já estava encaminhada, ia sem a fala dela, tinha me virado com outras ideias. E aí no dia do fechamento, meu telefone toca e assim, eu tinha acabado de chegar, muito novo, e aí falou, oi, eu queria falar com o Ramon. Falei, ele, oi, aqui é a Laerte. E aí eu falei, caralho, é a Laerte, né? E eu falei, então, você me perguntou se podia fazer entrevista, desculpa, eu não vi ela é muito atenciosa, ela sempre, mesmo quando ela não quer dar entrevista, ela fala, te dá um retorno. E ali foi a primeira vez que eu vi, ela me ligou, sabe? Falou, então, você quer fazer entrevista? Vamos fazer entrevista. Eu falei, puta, tem que inventar, tem que pensar alguma coisa que eu posso perguntar aqui. E aí hoje eu não lembro, eu acho que eu reprimi essa memória, qual era a pergunta, mas foi uma pergunta horrível. E aí ficou um silêncio um tempo, e aí ela falou... Nossa, que pergunta esquisita, Ramon. Você quer refazer? Eu falei, eu quero. Eu quero. Aí ficou um silêncio e falei, mas eu te ligo outro dia pra fazer, tá? E aí acabou por isso. E foi isso, assim. Mas eu entrevistei ela outras vezes. Com certeza ela não lembra dessa história. Mas foi minha primeira entrevista como quadrinista. Foi essa com a Laerte e que não deu certo. Agora tá gravado, pode passar. É verdade. Ramon, 6 anos de cobertura aí sobre quadrinhos. Tu acompanhou muita coisa aí dessa nossa cena aí de quadrinhos. Tu consegue fazer um balanço do que aconteceu nesses 6 anos, assim? O que melhorou, o que piorou? Na época que tu criou o blog? Como que tu enxerga a nossa cena hoje em dia? Tanto de publicações estrangeiras das editoras, como a própria produção nacional? Quando o blog começou, era isso, ele não era tão focado em quadrinho, né? Eu acompanhava o quadrinho mais como um leitor e mesmo profissionalmente era mais um hobby, assim. De vez em quando eu pegava algumas matérias para fazer. E eu acho que eu foco mesmo para cobrir quadrinho, para valer e nessa cena brasileira de quadrinho, quando eu volto de Londres no final de 2014. E é impressionante, assim, eu falo muito com o Douglas, assim, do que aquele final de 2014 pra cá... 2014, né? O quanto de coisa que aconteceu, assim. Eu penso, por exemplo, até esse espaço aqui, sabe? Até esse espaço que não existia muito, assim. Tinha Monk, que ficava aqui em cima na Augusta, que era um lugar super legal, mas ela era super, super apertada, assim, não tinha esse espaço de troca, de ideia e tal. Bem, eu acho que espaços como esse é uma coisa, assim, eu acho que eu acho que é o volume de quadrinistas, né? Eu acho que uma coisa que me impressiona muito, talvez seja, levando em conta esse volume de quadrinistas, o volume, a capacidade dos quadrinistas de produzirem conteúdo por conta própria, sabe? Por exemplo, eu acho que quando eu comecei a cobrir essas coisas, era impressionante como a gente está falando de 4, 5 anos e ainda tinha uma lógica muito de quadrinho publicado, quadrinho tá na banca, tá na livraria, a editora vai fazer o trabalho dela e vida que segue, próximo, sabe? E hoje tem uma quantidade de gente que, sei lá, até por conta da forma como os quadrinistas usam Instagram e Facebook, de como eles mantêm ativos a produção deles, né?
E como é mais fácil também, é mais difícil acompanhar pela quantidade, mas é mais fácil de você, por exemplo, ficar atento o tempo todo, sabe? Olha, essa pessoa está fazendo alguma coisa nova, vai vir algo novo aí. E eu acho que essa produção de conteúdo diz respeito não apenas aos quadrinistas, como a produtores de conteúdo também, né? Que eu acho que talvez essa seja a coisa que poucas pessoas falam, sabe? Fala-se muito de toda essa cena de quadrinho, do volume de quadrinho que está sendo feito e dos vários quadrinhos que estão sendo lançados, da qualidade desses materiais, mas, cara, é impressionante a quantidade de sites, de blogs, e assim, eu me considero um desses novos também, sabe? Talvez eu tenha vindo um pouquinho antes de uma leva que numa época que não tinha Instagram e tal, que talvez não fosse tão presente assim, mas eu acho ótimo, sabe? Eu falo muito com você, com o Thiago Borges, pra quem não tá vendo, Thiago Borges, do Quadril Risco e tal, e com o Lielson, com a Maria, que editam Balbúrdia, que eu acho... eu não vejo como concorrência, porque assim, também pelo fato de o que estaríamos concorrendo, sabe? Tipo, dinheiro não tem muitos o retorno é muito mais pessoal do que qualquer coisa. E eu acho tão complementar o conteúdo que esses canais, que essas pessoas estão fazendo, que nós estamos fazendo, sabe? E tão individual, é sempre assim, é o seu olhar, é o meu olhar, é o olhar do Thiago, da Maria, do Lielson, que eu acho que eu não vejo muito uma coisa se sobrepondo à outra, sabe? E assim, e aí eu acho que... E eu incluo também o Hellraiser, que talvez tenha sido o primeiro dessa leva toda, e o Hellraiser, um blog de quadrinho de Brasília. Olha ali, ó. Olha só, ilustre. Olha a presença ilustre. Ciro, editor do Hellraiser, eu acho que é um dos primeiros... Não é Ciro? Eu acho que começou... 8 anos. E numa época que não tinha, que era meio terra arrasada, não era? Pode-se dizer, né? Mas a gente continua com o mesmo tamanho que a gente era. Mas todos nós, assim. Mas, enfim, eu acho que são conteúdos muito complementares, sabe? A gente, de certa forma, está cobrindo algo muito específico, que é quadrinho autoral e, às vezes, independente ou não, brasileiro ou não, mas com uma veia artística e pessoal muito intensa. E porque a gente sabe também que existe todo um mundo de produtores de conteúdo que está tratando de temas que não dialogam com o que a gente está fazendo, né? De pessoas cobrindo, às vezes, mercados mais ligados a produções mainstream e mais ligado e conteúdos mais ligados à venda, quase publicitários, que às vezes essas pessoas colocam tudo como um universo só de quadrinhos, mas não é. E eu acho que é diferente, sabe? Como eu disse, assim, o que eu tô fazendo, você, o Thiago, o pessoal do Hellraiser, o pessoal do Balbúrdia, o trabalho do Pedro, do HQ Sem Roteiro, o Fora do Plástico, que é um olhar assim diferente e que não dialoga com essa cobertura voltada para venda, voltada para publicidade, voltada para anúncio e muito ligada a super-heróis, que eu acho que é a maior parte do conteúdo produzido em Instagrams e em contas de Instagram e do YouTube, por exemplo. É muito diferente. Eu acho que está tudo cobrindo quadrinho. Sim. Não estou falando que um trabalho é melhor do que o outro. Só acho importante deixar claro que existe uma distinção entre cada trabalho, sabe? Da mesma forma que eu acho que é uma distinção entre o que é isso aqui, o que é, por exemplo, a Ugra, o que a gente vê como cena de quadrinho e o que volumes enormes de quadrinhos de super-herói que estão nas bancas, sabe? Colocar isso tudo como cena brasileira de quadrinhos, não é, sabe? Sim. Da mesma forma, tem uma coisa que eu ouvi uma vez numa palestra que o Chico tava,
que ele falava que ele não entendia como pessoas são capazes de falar, eu não gosto de quadrinho. No sentido, quando você pensa que eu não gosto de cinema, mas cinema é uma coisa tão grande, você não ouve falar pessoas falando, eu não gosto de cinema. Você fala, eu não gosto de filme, sabe, iraniano, eu não gosto de filme pipoca, eu não gosto de uma coisa ou outra, mas não gostar de cinema é uma declaração pesada. Da mesma forma, não gostar de música, você pode não gostar de um gênero e outro. E às vezes as pessoas falam isso de quadrinho. E aí, isso ele está falando de um caso negativo, de pessoas que falam que não gostam de quadrinho. E aí, nesse caso positivo, que eu acho que só reforça a abrangência dessa cena, é quando alguém fala, a cena brasileira de quadrinhos, tem várias coisas aí, sabe? Tem várias coisas de cena, de mercado, e que é muito mais complexo do que, sabe, não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Eu acho que é muito mais abrangente do que, às vezes, as pessoas dizem, sabe? Uhum. E assim, por exemplo, na minha missão não tá cobrir toda a cena brasileira de quadrinhos, sabe? E eu acho que poucas pessoas se predispõem a fazer isso. Não sei se tem alguém a fim de fazer isso, mas o filtro acaba sendo sempre a nossa cabeça, né? Sim, tipo, o que você gosta, o que você quer saber, o que você acha interessante que as pessoas saibam, né? Sim. Ainda mais em projetos tão pessoais, seja um blog, um canal no YouTube, uma conta no Instagram. E isso é outra coisa também, né? Sendo trabalhos tão pessoais, uma coisa que me incomoda às vezes abrir uma conta no Instagram, um canal no YouTube para assistir, ler conteúdos produzidos sobre quadrinho, falar, cara, a internet, esses espaços permitem que você seja mais você do que nunca, sabe? Que o filtro seja mais pessoal e seu do que nunca. E é impressionante como às vezes as pessoas fazem a mesma coisa, né? Sim. Digo, tem essa onda de pessoas publicando, fazendo resenhas com um livro na mão e a estante atrás, que eu tenho muita dificuldade para entender, sabe? Tem isso enfim, tem padrões assim que se repetem e às vezes assim, a tendência de quando a gente está começando é copiar, e eu copiei de várias pessoas e é inevitável que a gente copie, se inspire. Copiei, Ramon. Mas eu copiei muita gente. Mas o ponto é que você pode oferecer algo bem original, sabe? E não precisa, você não precisa ser o maior conhecedor do mundo. Dá a sua leitura de mundo e, enfim, falei demais. Não, tá ótimo. E bora aproveitar então que tu citou esses canais que estão mais voltados para venda, também as lojas e o que mudou nessa época, para falar um pouco sobre a ideia por trás desse postal, que a gente o Ramon está lançando também aqui o postal comemorativo de 6 anos, que foi uma arte feita pelo Benson Shin, do Miolo Frito, né? Foi discutido, tu propôs algo, como é que foi essa ideia aí? Para quem não está vendo. Para quem não está vendo, esse postal, eu acho que ele dá muitas brechas à interpretação, o que ele representa, mas, de certa forma, é um indivíduo, um personagem se desconectando ou de alguma forma desabilitando a estrutura, a lógica Amazon, e essa pessoa está com esse casaco cheio de adesivos de algumas das principais lojas de quadrinho e publicações independentes aqui no Brasil. Sempre que eu encomendo os postais, seja da série postal, que é esse projeto que eu faço, ou seja esses postais comemorativos do aniversário, eu dou muita liberdade para os autores, assim, e eu só falo assim, eu acho que vale dar uma conferida no blog, e se você quiser trocar ideia, a gente pode trocar ideia, e vamos pensar no que a gente quer fazer. E no caso, assim, eu acho isso aqui incrível, eu adoro essa arte do Benson, eu queria muito virar e falar assim, não, fui eu que passei a pauta para ele, mas partiu dele, sabe? E eu achei ótimo, assim. Sim. Da mesma forma que quando eu chamei o Chico ano passado, eu sabia que ele ia prestar atenção no conteúdo do blog e, de certa forma, a arte do postal do Chico ano passado foi uma retrospectiva do que tinham sido esses 5 anos até então. O Benson, eu gosto muito do trabalho do Miolo Frito, eu acho que eles são, todos os caras do Miolo Frito, eu acho que eles desenham demais, eu acho que eles são tremendos artistas plásticos e designers, e assim, eu sabia que, bem, chamando o Benson, o que poderia vir ou não, mas eu confesso que eu não esperava algo, de certa forma, um posicionamento tão enfático, mas que me agrada tanto, sabe?
eu acho que não se trata de forma nenhuma de publicidade dessas lojas, mas de chamar atenção para o trabalho que essas lojas fazem e que essas lojas que publicam quadrinhos e publicações independentes estão fazendo e da guerra injusta que eles travam contra a Amazon, né? E também eu acho que é um trabalho interessante porque reforça o posicionamento do que é o blog, sabe? Uhum. É isso, não se trata de um espaço publicitário igual muitos canais e espaços de produção de conteúdo se propõem a fazer e que não tem problema nenhum, eles podem fazer, desde que eu acho que eles deixem explícitos que essa é a missão deles. Mas, assim, existe essa divisão, essa espécie de cisão em relação a produtores de conteúdo que estão fazendo publicidade e outros que não estão. E eu acho que é importante deixar claro qual é a posição do Vitralizado, sabe? Que é um espaço que não está voltado para venda, está voltado principalmente para reflexão. E eu acho que essas lojas que estão aqui representadas não são as únicas, mas representam muito mais. E elas não são isso, não são apenas pontos de venda, sabe? A Ugra não é, a Itiban não é, a Monstra não é, e a Banca Tatuí, enfim. Não são apenas pontos de venda, eu acho que são lugares que têm que ser valorizados e dentro dessa lógica de raciocínio desses youtubers que produzem conteúdo voltado para venda, principalmente, eu acho que tem algo quase suicida quando alguém propõe e niilista, sabe, de você cobrir esse universo tão voltado e voltar seu conteúdo tanto para venda quanto para publicidade, que assim a concorrência é desleal. Uma hora, eu espero que não, a Ugra pode fechar por causa disso, sabe? A Itiban pode fechar por causa disso. E a gibiteria fechou, né? A gibiteria fechou por causa disso, sabe? Eu não tô falando que foi por causa disso. Mas foi com certeza mas que contribuiu, sim, sabe? Claro. A gibiteria ter fechado num momento em que as pessoas com maior alcance em termos de produção de conteúdo de quadrinho estão tão voltados para se colocam tanto como uma espécie de funcionário da Amazon que, assim, cara, você tem culpa no cartório sim, sabe? Dessa história. E eu acho que, não tendo essas lojas, cara, isso aqui não existe, essa conversa não existe. Aonde que esses quadrinhos autorais, independentes, inteligentes, originais vão circular? Não vai ser na Amazon, porque a Amazon não tem espaço para coisas tão pequenas. E, aliás, corre o risco, talvez, de ter, sabe? Mas, bem, não vai ter diálogo, não vai ter troca, sabe? Não vai ter reflexão. As coisas vão ficar vagas, como eram igual há 5 anos, quando eu acho que eu conheci o Douglas, e eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o Douglas foi exatamente essa, que ele veio falar do blog e falou, cara, que legal que é você ter alguém que está registrando isso, muito do que está acontecendo, sabe? E eu estava registrando aquilo e não tinha a Ugra, e aí surge a Ugra e de repente as coisas começam a casar e você começa a fazer o seu blog, e o canal, e o Thiago também, e aí uma coisa vai reforçando a outra, sabe? Mas assim, o resto, não existe essas lojas, ou não existem os canais, pra mim é igual, sabe, brincar de dominó, uma coisa vai derrubando a outra, e aí não tem nada. E aí, quando eu digo que é niilista, é porque não vai ter nada nem para esses próprios canais se falarem de quadrinhos, sabe? E aí provavelmente eles vão vender falar de pirulito, porque, sabe, parece que não importa quadrinho, parece que importa que eles estão fazendo de venda de alguma coisa. O que importa é fazer o vídeo assim que saiu a pré-venda, né? Pois é, sabe? Enfim. Gente, alguém tem alguma pergunta? O quê? Qual pergunta, Thiago? Não, se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade. Ramon, você, de jornalista, você passou para editor, você tinha essa ideia de produzir quadrinhos, você estava até editando quadrinho do João, né, que acabou financiando. Você tem ideia de expandir isso, de repente fazer um novo pipoque no Quinte, com a editora, Vitralizado,
e começar a lançar uns quadrinhos também, ou você acha que é um sonho distante? Essa era uma pergunta. Não, de certa forma, o Vitralizado, na minha cabeça, é uma revista e também é uma editora, e os postais são os meus quadrinhos, sabe? Mas é graça, eu tô falando, né? Mas assim, bem, quem disse que tem que ser tão formatado e tem que seguir essa lógica, né? Vamos reinventar as coisas. Mas sim, eu quero ter uma experiência de editar quadrinho. Teve esse projeto do João no Catarse que não foi financiado. Eu acho que pode ser que esse quadrinho venha a acontecer um dia, não necessariamente via financiamento coletivo. Acho que o João não descartou ele por completo. Esse ano vai ter um lançamento de um quadrinho que eu estou editando, que eu não anunciei ainda porque o autor ainda não anunciou, e aí eu estou esperando. Mas vai ser um quadrinho bem legal, e vai sair para uma editora, e aí eu estou num esquema como se fosse um editor freelancer, assim. Mas sim, cara, eu acho que... Eu quero continuar com os postais, não sei como, eu tenho que tornar isso mais financeiramente lógico, sabe? Porque imprimir, distribuir de graça não faz muito sentido. Quero continuar com parcerias e penso em editais e em formas de buscar... de tornar viável uma ou outra publicação que eu queira fazer. Assim, não tenho... eu acho o trabalho da editora Capacuninqui é incrível e eles têm um alcance, uma proporção que eu jamais ia pretender agora. Não sei, não acho que isso é um cenário viável para mim, não. Mas, assim, de certa forma, eu olho isso aqui e eu tenho um catálogo bem interessante, sabe? Sei lá, de alguns dos artistas novos, mais interessantes, de gerações mais recentes, que surgiram estão aqui. E, assim, se você olhar esses postais como um catálogo, eu acho que em termos de autores e publicações, nossa, o Vitralizado tem um aproveitamento incrível, assim, de qualidade de coisas originais, né? Mas, enfim, como editor, esse ano vai sair mais um quadrinho. Vai sair um quadrinho que eu estou editando. E acho que até dezembro deve sair. E bem, por enquanto é isso. E o do João, que não foi financiado, eu não descarto para um futuro próximo de outras formas. Não, acho que eles não fazem ideia ainda de como poderá acontecer, mas tenho certeza que o João e a Ellen, que é a sócia dele na Pulo, a empresa do João e da Ellen, a editora pela qual o quadrinho deve sair, tenho certeza que eles estão pensando nisso agora, sabe? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre esses canais, né, de gente com estante atrás, enfim, tem muitos pipocando por aí. Sem trocadilho, ok? Também gosto de pipoca aqui. E você trabalha com esse escrito, né? Assim, temos o trabalho do Carlos aqui que faz com vídeo e tal, são trabalhos preocupados, cuidadosos e tal. Mas a gente sabe qual é a dificuldade imensa de fazer um ser humano ler um texto escrito hoje em dia, né? E a minha pergunta é se você coloca um pouco a conta na próprio meio, na mídia mesmo, assim, no YouTube, a simplificação obtusa que as redes sociais colocam das informações, que a gente pode ver pelo resultado das eleições atualmente, entendeu? Que foi muito dispersada por replicações de informações imediatistas e tal. E eu queria saber se também essa simplificação da crítica, né, também tem a ver com o meio. O que você acha disso? Não, assim, eu acho que antes de eu dar a resposta, eu acho que é importante ressaltar de novo que eu acho muito legal o Ciro estar aqui, porque claro. O Raio Laser é isso, nessa época em que não tinha tanta coisa, o Raio Laser era a referência, assim. Eu não quero deixar idades explícitas, viu, Ciro? Mas a faculdade eu cresci lendo o Raio Laser, assim. Mas eu acho que procede total, cara. Eu acho que quando a gente está falando... Eu acho que está muito ligado ao meio, sim. Quando a gente pensa que esses discursos publicitários
de muitos desses canais e de produtores de conteúdo que se propõem à venda, eles são publicitários. E um discurso publicitário, ele tem que ser fácil, né? Ele tem que ser facilmente assimilado e digerido, e aí acaba, de certa forma, infantilizando também esse discurso, né? E eu acho que vai por aí. Eu não sei se é muito isso que você está falando, mas eu acho que acaba... Como o quadrinho tem uma ligação inevitável muito grande com super-heróis, e aí junta venda com esse universo de super-heróis que e cultura pop, nerd, geek, que com certeza não é disso que... o tipo de conteúdo que eu estou produzindo, vocês e o Hellraiser, por exemplo, eu acho que isso cria um combo estranho de infantilização e de ser tudo imediato e fácil e digerível, de forma que, assim, que não dialoga com o que a gente está fazendo. Assim, eu tento entender o que eu estou fazendo e, por exemplo, o que vocês fazem no Hellraiser, eu acho que também tem um exercício nosso de tentar, às vezes, se distanciar e não pensar muito, sabe, como se adaptar e buscar leitores, porque assim, eu não quero adaptar o que eu estou fazendo, esses, de certa forma, exercício de reflexão, seja com as minhas entrevistas e você com as resenhas do Hellraiser. Eu quero manter o meu discurso, assim, não me adequar a um certo público, sabe? Mas sim, eu não sei se ficou muito abrangente o que eu estou falando, mas eu acho que tem um combo aí, um combo de publicidade voltado para venda e com cultura pop, que torna tudo mais fácil, simplificado, infantilizado, e que o público vai se acostumando também, sabe? E aí é muito mais fácil você, às vezes, assistir um vídeo de 3 minutos, uma resenha rápida, que acaba com clica aqui, link aqui, tá na Amazon, não sei o quê, do que realmente você, por questões assim de profissionais de tempo que eu posso ter e você pode ter, um livro que saiu há 3 meses, a gente só está conseguindo escrever agora e vai escrever bastante e, sabe, é uma concorrência desleal, mas bem, estamos nessa, né? Não é exclusivo do meio dos quadrinhos, né? O pessoal da literatura reclama muito dos booktubers, que só cobrem um tipo de livro, que são livros meio geek, de fantasia, etc., coisas assim. Ou o pessoal do cinema também reclama muito uma simplificação da crítica de cinema, eles não estudam os críticos, história da crítica, enfim, tem um problema que eu acho que vem muito da facilidade, que é quase ofensiva, de você produzir um vídeo para o YouTube e distribuir ele de uma maneira que falta um processo, né? A propagação ela é tão fácil e veloz que ela requer que tivesse mais esforço de dedicação, eu acho que de esforço de invenção desse processo. Assim, em relação, eu faço em defesa dos YouTubers, assim, eu acho que, por exemplo, o Carlos é um exemplo, assim, que eu sei que quando ele senta para gravar um vídeo, eu sei que ele vai lá e escreve um texto, sabe? Outro dia eu gravei um negócio com ele e eu vi que ele tem todo um roteiro e ele faz vídeos longos, assim. Eu não sei se essa é uma crítica ligada ao formato, não, sabe? Por exemplo, eu não acho que são só YouTubers que estão fazendo isso. Eu vejo... Tem blogs que colocam link, tem perfis no Instagram que colocam links. Não acho que é só ligado ao formato, assim. Mas existe um vício, assim, no YouTube como plataforma, porque eu percebo, às vezes, pessoas que chegam no meu canal e tem um comentário que eu acho sensacional, que foi... Eu posto vídeos muito longos, entrevistas de 50 minutos, bate-papo aqui na UGRI de 1h30 e por aí vai. Aí teve um comentário de um cara que ele colocou assim, não dá pra ver. Aí eu, o que foi? Tá com algum problema? Tá sem áudio, qualquer coisa? Ele, não, é muito longo. Como assim não dá pra ver? Tipo, eu percebo que às vezes o pessoal tá tão acostumado com os videozinhos curtos, como tu já disse, que precisa, não sei, se acostumar a esse tipo de conteúdo mais aprofundado. Só que por outro lado, tem muita gente que gosta do meu canal justamente por isso. Então... não sei, cara. Mas eu percebo que no YouTube existe um vício pelo conteúdo mais rápido. Assim. Sim. Eu sempre peguei no gancho dessa conversa.
como é que você trabalha com esse caráter dispersivo dentro do vitralizado? Então, assim, quando você está preparando alguma obra, algum conteúdo para publicar lá, eu estou lembrando, por exemplo, aquela entrevista que você fez com o Rafael Coutinho, que foi publicada em várias partes e tal, assim. Eu imagino que você acompanha também, assim, a quantidade de vídeos que as páginas tiveram, o retorno que você tem a partir do conteúdo que você está criando. Com o passar do tempo, isso passou a te influenciar mais? Assim, a hora que você está produzindo conteúdo, tem algum momento que você fala, cara, isso aqui vai ficar gigante, aí ninguém vai ler, eu estou perdendo um tempão para, sei lá, 6 pessoas lerem. E se isso de alguma forma te impulsiona a querer publicar de outras formas, assim, de repente produzir um conteúdo para ser impresso no livro, alguma coisa desse sentido. Assim, eu tenho em mente um dia uma coletânea de entrevistas do Vitralizado, né? Tô trabalhando isso ainda. Mas em relação a pensar de como me adaptar um pouco à audiência, né? Não sei se foi isso que... Não, considerando isso que a gente está falando, né? A dificuldade de você segurar a pessoa ali com um conteúdo que seja mais longo, que seja mais... demande mais atenção, né? Você põe isso na conta? Cara, não. Assim, eu tenho... O Analytics do blog existe, sabe? O blog tem umas... eu acho muito bom, porque é o blog, ele tem umas 300 visitas diárias, em média. A maior parte dessas visitas é voltada para conteúdo que eu fiz muito no começo, sei lá, coisa de filme, coisa que não diz respeito à minha produção mais recente. Mas tem essas 300 visitas diárias que, sabe, constantes lá. Mas, assim, eu tentei desligar um pouco dessa de prestar atenção no meu analytics, sabe? De tentar ver um padrão nas coisas, porque eu não quero, sabe, o meu conteúdo, não sei, se eu for pirar numa de tentar encontrar audiência, eu acho que, não sei se eu vou chegar em algum lugar, sabe? Porque cobrindo quadrinho, qual é essa audiência, sabe, que eu quero? Qual que é esse público, assim? Talvez fosse até algo que eu deveria refletir mais, sabe? Mas, por exemplo, essa entrevista que o Douglas citou com o Rafael Coutinho, foi antes do lançamento do Mensur, eu fiquei 3 horas conversando com ele na casa dele, e aí eu dividi as 3 horas em 4 posts. Uhum. Cada post tinha o tamanho de uma entrevista habitual que eu faço. Então, assim, eu dividi muito mais por uma questão estética, de essa barra de rolagem nunca vai acabar, do que, assim... E aí, todo dia eu vou apresentar alguma coisa, foram 3 ou 4 posts, assim, que eu fiz em sequência, dividi a entrevista em 4 partes, mas, assim, não sei se eu tento desistir de tentar pensar em público, sabe? De certa forma, assim, eu acho que isso talvez seja um exercício muito a longo prazo e que 6 anos é pouco ainda, sabe? Para tentar entender. E não vai ser agora, assim... Daqui, sei lá, quando tiver 10, talvez esteja mais claro qual é o público do Vitralizado, sabe? Não sei. Mais alguma pergunta, pessoal? Ramon, eu queria que você falasse um pouco sobre o Grampo. Como surgiu a ideia, o prêmio. O Grampo e a série postal são 2 teias aí do Vitralizado. O Grampo e a série postal são 2 teias do Vitralizado. A série postal é uma coleção de quadrinhos em cartão postal que eu publico desde janeiro de 2017 e eu terminei agora há pouco o 2º ano e estou vendo como dar continuidade. Já passaram artistas incríveis, né? Tanto de gerações mais recentes, quadrinhos brasileiros, quanto mais veteranos, tipo Gerlach. Mas o Grampo é uma premiação que eu criei em parceria com o Lielson, do Balbúrdia, e a gente... para quem não conhece, o Grampo ele é feito como uma coletânea de rankings que resulta em um ranking maior de quais foram as melhores publicações do ano, né? E já está no 3º ano, agora a gente está indo para o 4º ano, esse ano, referente ao ano passado, né, o Grampo 2018, que é referência aos lançamentos de 2017, ele rolou em janeiro e
e teve até troféu aqui na Ugra, o Marcelo de Salete ganhou e tal. E o Grampo é muito legal, cara. Eu acho que é uma das coisas mais legais do blog, que mais me desgasta, assim. Ainda bem que tem uma vez por ano, porque é muito difícil reunir os votos e fazer as somas e fazer toda a formatação dos posts e tal. Eu e o Lielson, a gente já começou a trabalhar na próxima edição e eu fico até meio preocupado, porque a próxima edição é impressionante como... Eu acho até que tem um peso Amazon aí pode não ser... talvez seja mais barato e mais fácil publicar um quadrinho de fora que você compra e são trabalhos difíceis também, mas que você tem que se limitar a basicamente traduzir, editar e mandar para a gráfica, do que você investir em um quadrinho brasileiro que está sendo desenvolvido por um autor. Então, assim, esse ano parece que foi um ano que houve um freio por parte das editoras em termos de investimento de quadrinho brasileiro. E eu vi poucos lançamentos legais de todos os grampos até hoje. As 3 edições foram vencidas por quadrinhos brasileiros. E não que seja uma restrição, só pode vencer quadrinho brasileiro, é que as pessoas estavam mais predispostas a votarem em quadrinho brasileiro. E esse ano tá me incomodando a quantidade de quadrinho estrangeiro, e como eu vi poucas editoras brasileiras, até de quadrinhos, investirem em quadrinhos brasileiros. Não sei, tô curioso para saber qual vai ser o Grampo 2019, sabe? Qual vai ser o vencedor, assim. E assim, eu adoro o Grampo é incrível, mas eu também acho que, eu sempre coloco um asterisco, assim, em relação ao Grampo, que eu acho que ranking e prêmios, eles dizem muito mais como um registro histórico, às vezes distorcido, porque, de certa forma, a arte talvez seja preciso um distanciamento temporal para compreender o que houve de mais interessante naquele período, mas não deixa de ser um registro histórico, do que uma competição em si, sabe? Eu acho que ninguém tem que fazer quadrinho, fazer arte, produzir conteúdo para ganhar prêmio, sabe? Se houver um reconhecimento, que legal, né? E tal. E eu vejo o Grampo como esse registro, mas muito mais como uma imensa diversão, sabe? Assim, como um negócio muito legal, assim. A gente tenta fazer da forma mais profissional possível, mas eu acho que é um negócio para ser legal, sabe? Com pessoas que eu, o Lielson, a Maria Clara Carneiro, que é a outra que edita o Balbúrdia junto com o Lielson, com pessoas que a gente convida para compor esse ranking, né? Para compor o júri, né? E mandar os rankings dos 10 melhores, com pessoas que a gente acha legal, que estão prestando atenção e que estão oferecendo um olhar diferente, sabe? Eu gosto muito no Grampo, para mim é muito importante isso, da personalidade, de ser bem pessoal o ranking e de oferecer coisas que às vezes, sabe, você vai colocar uma obra que eu não prestei atenção, o Thiago vai colocar uma obra que eu não prestei atenção e eu que vocês não prestaram, porque assim, eu não acho que quem está cobrindo e escrevendo sobre quadrinho tem que ler tudo que saiu, sabe, da mesma forma que quem cobre cinema tem que assistir tudo que saiu, porque às vezes a gente tem que levar em conta também, sabe, grana e conciliar várias coisas, sabe? E eu acho que isso é bom até para aproximar um ranking de um possível leitor, assim. E aí, de certa forma, você complementa o que eu não prestei atenção, o Thiago também, e eu, vocês, e aí eu acho que dá um recorte mais interessante. No Grampo, muito mais do que o filtro final, os 10 melhores, os 3 primeiros que ganham os prêmios lá, me interessa muito mais as 20 listas que a gente reúne, sabe? Isso pra mim é onde eu presto atenção, sabe? Eu falo, bem, aqui o pessoal vai curtir mais, vai compartilhar mais aquilo ali, mas é aqui que tá o que eu acho mais interessante, sabe? Sim. Ah, legal. E o Grampo tá ganhando reconhecimento, né? Com o passar dos anos, assim. A segunda edição do Angola Janga saiu com o selo do Grampo. Caramba! Eu falei com o Lielson, cara, fugiu do controle, né? Que bom, assim. E é legal, porque eu acho que é um prêmio que tem personalidade e tem pessoas interessantes e tem uma linha curatorial própria, né? E que, de certa forma, se distancia de outros prêmios. Por exemplo, o HQ Mix, que sabe, é um evento histórico anual que acontece de reconhecimento e que é um prêmio ultra importante. E eu adoro como o Grampo é diferente do HQ Mix,
às vezes dialogam em termos de quem venceu uma ou outra, mas você vê que são perfis muito diferentes de premiações e da mesma forma que um festival de cinema italiano é diferente do Oscar porque você espera que seja diferente, porque são olhares distintos, né? Enfim. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então é isso. Obrigado, pessoal. Valeu, cara.